Qual é a forma mais eficaz de destruir um disco rígido? Sabemos que deletar arquivos não elimina totalmente os dados do disco. Eles ficam escondidos até serem sobrescritos. Mas o que ocorre com um disco rígido se você perfurá-lo, mergulhá-lo na água, colocá-lo no micro-ondas ou na torradeira? Eu pedi sugestões para vocês sobre as maneiras mais absurdas de destruir um disco, e hoje vamos testá-las e avaliar sua eficácia. Só tenho uma coisa a dizer, eu realmente preciso começar a comprar um seguro melhor. Passe por cima com um carro, uma máquina motorizada de 2 toneladas contra uma caixinha de metal minúscula. Quem vai sair por cima? Já mencionei para não tentar nada disso em casa? Você definitivamente não deveria. Senhores, liguem seus motores. Sinceramente, não houve tanta destruição quanto eu esperava. Tem alguns arranhões embaixo, mas a placa e as portas SATA parecem intactas. Mas alguém achou que ia achatar como panqueca, só eu. Se levarmos de volta ao estúdio e conectarmos, funciona bem. Fúria na estrada, 3 de 10. Coloca no micro-ondas, agora vocês estão exagerando, não tem chance de eu aceitar isso. Com o nosso HD no micro-ondas, deixamos lá por 30 segundos. Metal e micro-ondas não combinam. Como podem ver, as faíscas voam de imediato. Isso é insano. Não tentem em casa. Vou repetir várias vezes neste vídeo. E olhando para o nosso HD agora totalmente cozido, certamente vemos algumas partes queimadas onde as faíscas estavam voando, embora surpreendentemente restritas a apenas algumas áreas. Agora, instalando isso no PC, conseguimos ver. Meu Deus, está literalmente pegando fogo. O quê? Um ótimo lembrete para sempre ter um extintor de incêndio por perto quando estiver mexendo com tecnologia. Caramba, não esperava que soltasse fogo igual a um pequeno dragão cheio de dados, deixando marcas de queimado visíveis na minha mesa. Mas dá pra dizer com certeza que o micro-ondas claramente criou alguns curtos instáveis. E quando o PC passou corrente por ele, boom, calor demais e sem ter pra onde ir, só pegou fogo, 9 de 10, super assustador, mas super eficaz. Congela completamente o HD. Depois de quase ser grelhado pelas chamas, gelo parece uma alternativa melhor. E convenientemente, eu já fiz esse experimento de congelamento em um vídeo anterior meu, onde eu congelei e descongelei um PC inteiro. O HD continuou funcionando normalmente após passar a noite em um bloco de gelo, ou seja, gelo recebe nota 2 de 10 para destruir dados. E caso você esteja curioso sobre o que fez o PC congelado ficar verde desse jeito, você pode conferir o vídeo completo aqui em cima. Eu mergulhei o HD na água. Talvez a água congelada não tenha funcionado, mas e a água em temperatura ambiente? Afinal, eletrônicos geralmente não se dão bem com água. Mas se evitarmos ligar o HD enquanto ele estiver submerso, podemos potencialmente evitar o risco de curto-circuito. Discos rígidos não resistem bem à água, como mostram as bolhas que revelam o líquido entrando nas partes internas frágeis. Deixamos ele de molho tempo suficiente para absorver água, mas não para corroer. Depois deixei esse HD por mais 28 horas, mas como você vê, ele não é mais reconhecido. Então claramente, ou eu não esperei tempo suficiente para isso secar completamente, ou a água fez toda aquela pressão interna sair do controle. H2 ou HDD, 8 de 10. Isso aqui já era. Falando em torrada, sempre tive curiosidade sobre o que acontece ao colocar um HD na torradeira. Não façam isso em casa, mas vamos ver. Veja como esse HD encaixa perfeitamente na torradeira. Parece que foram feitos um para o outro. Incrível! Quem aí gosta de dados crocantes? Eu realmente espero que a gente não comece um incêndio como aconteceu com o micro-ondas, mas já estou começando a ver muita fumaça de novo. Então, para evitar disparar os alarmes de incêndio, vamos considerar que já está bom. Sinceramente, parece que o adesivo foi o que mais queimou. Não vejo muitos sinais de queima elétrica nos circuitos. Agora, se colocarmos o Toaster Strudel no PC, o drive não aparece, mas pelo menos não pega fogo. Mas o que ele faz é acabar quebrando minha placa-mãe, o que é extremamente raro para um dispositivo SATA conseguir fazer. Mas eu realmente não tenho outra explicação para o motivo da minha placa-mãe de repente parar de aceitar energia. Loucura. É um ótimo exemplo do porquê você deve deixar que eu faça todas essas coisas malucas, e não tentar isso em casa de jeito nenhum. Torradeira de dados, 8 de 10 para destruir discos rígidos. Dê a ele um tratamento com galho. Isso é muito criativo. Galho é um metal que fica líquido em temperatura ambiente, tipo o mercúrio, mas sem toda a toxicidade. Então, enquanto é seguro para humanos, o galho não é seguro para o alumínio. Quando combinados, eles têm uma reação química maluca que deixa o alumínio tão frágil que ele se desfaz. E os discos rígidos não são feitos de alumínio? Se for assim, essa pode ser uma das formas mais legais de transformar seus dados em pó. Mas infelizmente, pelo menos nesse caso específico, parece que nossos discos são feitos de uma base de vidro, em vez de uma base de alumínio. Porque não importa quanto tempo esse metal líquido fique em cima, nada parece acontecer. Isso tem muito potencial com o HD certo, então vou dar uma nota 5 de 10. Tente gostar disso. Sabe, HD, podemos ter nossas partições separadas, mas meu amor por você não conhece fragmentação. Sinto que estamos conectados por um cabo SATA invisível. Você faz meu coração girar a 7.200 rotações por minuto. Não quero nada que não seja sólido e que me deixe louco.
Eu quero você e todo o seu funcionamento mecânico interno. Você quer me fazer o entusiasta de tecnologia mais feliz do mundo? Engraçado que depois disso o HD realmente parou de funcionar, então acho que dou nota 8 de 10. Passe um ímã nele, o clássico método infalível e comprovado para destruir seus dados, certo? Afinal, os discos rígidos armazenam bits de dados com ímãs também. Esses discos têm revestimento magnético e o braço giratório cria pontos magnéticos de norte e sul, que representam uns e zeros. Então, ao introduzirmos nosso próprio ímã na equação, será que conseguimos realmente apagar esses dados armazenados? Acredite ou não, com esses ímãs domésticos genéricos, nada acontece ao passá-los pela carcaça. Na verdade, ao usar um ímã ainda mais potente, 10 vezes mais forte, o resultado é o mesmo. Uau, eu definitivamente não esperava por isso. São necessários ímãs extremamente fortes para alterar a polaridade dos dados já armazenados. A menos que você tenha um ímã de neodímio, dou nota 2 de 10 para ímãs domésticos na escala de destruição. Desconecte com ele ainda ligado. Simples o suficiente. Assim que desconectamos o drive do PC, vemos que ele desaparece imediatamente do explorador de arquivos. Mas se simplesmente conectarmos de novo e reiniciarmos o computador, tudo continua funcionando normalmente. Nota 1 de 10. Basta deixar cair. Algumas boas quedas devem resolver. Outro clássico testado e aprovado, um especial do Linux. Com poucas quedas, nosso drive não foi muito afetado e continuou sendo reconhecido pelo computador. Então agora, se aumentarmos para o modo mola maluca, cara, isso vai deixar uma marca. E testando uma segunda vez, o drive agora parou de aparecer. Componentes internos frágeis foram sacudidos o bastante, 7 de 10 pela facilidade de acesso. Todos podemos deixar algo cair ou exposto por anos. Já enterrei CPUs no meu jardim por mais de um ano antes, então colocar um HD aqui fora é normal. Só precisamos abrir espaço para ele e esperar. Confira se está inscrito para a atualização em 365 dias, é só furar os discos com a furadeira. Essa foi uma das sugestões mais citadas para destruir um HD. Parece mesmo uma forma infalível de garantir que a mecânica não funcione mais. Fiquei surpreso com a dificuldade de furar o metal de forma limpa, não é tão fácil. Mas dito e feito, depois de ligar, o HD dá um pequeno tranco antes de desistir completamente. Depois disso, ele nem é reconhecido pelo PC. 8 de 10 na escala de destruição. Cubra os buracos com cola. Para que servem esses buracos mesmo? Por que os HDs pedem para não tampar esses buracos? Eles precisam de pressão interna exata para manter o braço magnético na distância correta dos discos. Esses pequenos buracos mantêm a pressão interna e, curiosidade, na parte de baixo estão ligados a um pequeno filtro, o que é interessante. Já que dizem para não tampar os buracos, vamos tampar e ver o que acontece. Usarei cola quente para selar o orifício de respiro. E ao ligarmos nosso PC com o drive conectado, surpreendentemente, nada aparece fora do normal. Na verdade, tudo continua funcionando normalmente. Como cobrimos os buracos e usamos o drive na mesma pressão no estúdio, nada mudou internamente. Provavelmente não notaríamos nada, a menos que cobríssemos o buraco do drive e mudássemos muito a altitude. Austin, me chama para o próximo voo de avião de vocês. Cobrir o buraco. Eficácia de 2 em 10 se você continuar na mesma altitude. Abra e coloque num leitor de vinil em movimento. Uau, esse teve muitos votos positivos. Vamos ver o que acontece. Para encaixar o prato no toca-discos, precisaremos desmontar mais o drive. Então isso por si só provavelmente faz disso uma boa maneira de destruir seus dados, ou pelo menos tornar um pouco mais fácil de esconder no seu bolso de trás. Cara, olha como isso encaixa perfeitamente no meio. Agora, senhoras e senhores, apresento o som estéreo de um prato de disco rígido. Brincadeira. A agulha da vitrola não consegue ler dados do prato, pois usam tecnologias de codificação diferentes e incompatíveis. Mas admiro a criatividade. Agora tem uma vitrola que comprei para isso. Talvez você pergunte por que não dei nota 10 na escala de destruição, mesmo que muitos destruíram nossos discos rígidos. Isso porque, embora eles possam ter tornado os discos inacessíveis para o nosso PC aqui, isso não significa necessariamente que todos os dados nos próprios discos estejam totalmente destruídos. Lembre-se, dados ficam armazenados magneticamente e não somem só porque os circuitos do disco rígido não são mais compatíveis. Então, se houver interesse suficiente neste vídeo, eu vou dar continuidade pegando todos os discos que receberam nota 8 de 10 ou mais neste experimento de hoje, e enviando para uma empresa profissional de recuperação de dados. Assim podemos ver quais desses métodos realmente fizeram os dados desaparecerem e quais não. Então, se você quiser ver algo assim, me avise curtindo este vídeo ou deixando um comentário aqui embaixo. Até a próxima, sou o Meister, seu apresentador de tecnologia. Te vejo no próximo vídeo.